projeto Ratanabá, tudo que nós estamos construindo, existe toda uma burocracia, toda uma legislação, inclusive, né, no Brasil, para esse Uhum. tipo de pesquisa arqueológica. Sim. Apesar de que alguns poucos arqueólogos, acadêmicos estão meio resistentes, né, tentando bater de frente diante da pesquisa, que agora nós estamos focados no caminho de Piabiru, que é a antiga estrada que percorria toda a América do Sul, levava até os Andes, segundo os historiadores, né? Saía Uhum. do litoral brasileiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e chegava até o Peru. Nós estamos descobrindo que esse caminho é muito mais antigo, e na verdade são estradas construídas pelos Murius, a primeira civilização da Terra, isso há muito tempo. E ela foi construída em cima da malha magnética da Terra. Então essa malha viária não foi só os índios que percorriam ela, os povos aqui, as etnias, né, que estavam na América do Sul. Uhum. Ela existiu e existe fragmentos dela na Europa, na Ásia, em várias partes do mundo. Inclusive o caminho de Santiago de Compostela fazia parte dessa estrada. E as estradas reais, né, como muitos dizem. Aqui na América do Sul, no Brasil principalmente, nós vamos encontrar esses caminhos em pedra ou em gramas, que não crescem muito. Então os povos antigos percorriam essas trilhas, esses caminhos, que levavam para a Amazônia, principalmente para Ratanabá. E existem túneis subterrâneos no mundo inteiro alinhados com essas estradas. Uhum. E em cada ponto de interseção dessa malha existiam construções em pedra, como pirâmides, fortes, fortalezas, bases, né, antigas, que eram também construções desses povos antigos. Que nós entendemos, nossas pesquisas, identificamos a presença dos murius. Muita gente até traz esse tema, né, de Ratanabá e questiona, mas como que tem milhões de anos, milhares de anos, se o ser humano tem a história, segundo a ciência, né, tem pouco Uhum. tempo de existência aqui na Terra. Mas na verdade nós estamos falando da visita de outras raças extraterrestres que estavam aqui, estão até hoje na Terra. E esses Murius não são da Terra, eles visitaram a Terra, foram os primeiros visitantes. E muita gente acha que a gente está falando de ser humano, né? Como se existisse a raça humana lá atrás, nesse período tão distante na história. Mas não. Essas grandes construções em pedra foram feitas pelos Murius. E o caminho de Piabiru, as estradas que percorriam toda a malha magnética também. Então nós estamos descobrindo que o Brasil tem um potencial gigantesco para o turismo, para a arqueologia. Só que existe uma resistência por parte de alguns grupos que estão no governo e por trás dos governos, né, que não querem apresentar isso aqui no Brasil. Alguns arqueólogos acadêmicos seguem essa cartilha, essa narrativa, porque o Brasil não pode ter nada. Agora, Peru, México, todos os países da América do Sul podem ter tudo, menos o Brasil. O Brasil não pode ter história arqueológica nenhuma, porque ameaça a hegemonia e os interesses de alguns países líderes mundiais, né, que têm interesse no que tem aqui na Amazônia. Muitas ONGs estão instaladas na Amazônia por isso, né? Porque eles já estão demarcando territórios para explorar depois. Uhum. Eles sabem o que tem lá. Sim. Eles não chamam de Ratanabá. Eles chamavam de Eldorado, antiga cidade perdida. Inclusive os europeus, quando vieram para cá, o descobrimento, né, vieram atrás dessas riquezas. Eles tinham conhecimento dessa antiga civilização que aqui existiu. Então, os povos indígenas também têm esse conhecimento, essas lendas que o pessoal diz, né? Na Sim. verdade, diz respeito ao que existia na Amazônia. Que hoje, essa grande cidade, ou a capital dessa cidade, as maiores construções estão soterradas lá. Porque a gente identificou que aquilo que o pessoal chama de dilúvio que aconteceu, como está na Bíblia, esse acontecimento ocorreu de fato. E a Amazônia foi muito afetada. Entrou muita água lá. E tudo que existia foi soterrado. Hoje a floresta cresceu em cima, né? Uhum. Então vai ser um trabalho monstruoso a gente Sim. identificar os pontos e ocorrer escavação, enfim. Isso não é de uma hora para outra. Muita gente fica cobrando, né? Ah, mas cadê a pirâmide? Cadê? Gente, não é simples assim você descer na Amazônia e sair explorando e mostrando. Pô, você tem todo um caminho, né? Inclusive, dentro da lei, a gente tem que seguir o que está determinado e dentro daquilo que é certo, né? E não bater de frente com o sistema, o governo, até que as coisas sejam mais facilitadas. Sim. E isso vai acontecer. Então, o potencial turístico vai ser espetacular. O Brasil vai ganhar muito com isso. Ratanabá vai trazer benefícios para todo mundo. Não só no Brasil, para o mundo inteiro. O que tem lá de, inclusive, conhecimento, história, riquezas, né? Que vão ser apresentadas para o Brasil e para o mundo, vai ser maravilhoso, cara. Muita gente faz piada, não acredita, mas na hora que a coisa for revelada, não tem volta. As quadras que nós mostramos naquela época Isso. foi o primeiro ponto só. Ali não é Ratanabá propriamente dito, ali é uma parte só. Digamos da Sim. periferia de Ratanabá, Sim. que está à mostra. Mesmo assim, está soterrado também. Sim. E nós tivemos uma equipe de pesquisadores, né, que conseguiu descer lá. Foi difícil, um local inóspito,
perigoso descer lá. Sim. Nunca ninguém tinha descido naquela região. Assim, foi um risco, mas a nossa equipe conseguiu chegar lá. Passaram 3 dias explorando o local. Cara, eles chegaram na primeira base, na primeira quadra. Isso aqui é uma coisa surreal. 150 metros de altura. 600 de comprimento, 450 de largura de comprimento. A maior quadra tem praticamente 270 mil metros quadrados. Caramba. Toda a área das quadras são quase 11 mil hectares. Então, assim, é uma coisa surreal, cara. É uma coisa assim que, se a gente for parar pra pensar, olhando realmente de cima aquelas imagens, né? Nós passamos o LiDAR, a tecnologia. Quem olha aquilo ali e diz que é formação natural, só pode estar de brincadeira, né? Sim. Sim. Então a gente tem que realizar um trabalho sério de pesquisa, identificar o que existe ali. Agora, por que tanta resistência? Por que as pessoas negam, não tocam no assunto, não querem falar sobre isso? Qual o medo que eles têm? Então, cara, pô, se fosse em outro país, todo mundo já estaria falando, explorando, Uhum. colocando isso em pauta, mas aqui no Brasil parece que Mas por que então, já que você falou, por que que não se liberam as pesquisas? Por que que não. existem interesses econômicos, interesses Mas de quais outras interesses nações. especificamente, você acha? Os donos do mundo, Ou você aqueles que sabe? estão por trás de grandes nações, Aham. eles que querem chegar lá e explorar aquilo da forma que eles bem entendem. Hum. Eles não querem que isso venha para os brasileiros. Eles querem que isso saia para eles. Só que é do Brasil, cara. É a nossa herança que tá ali. É patrimônio do Brasil. Sim. Isso não pode ser colocado na mão dos estrangeiros. E os caras estão doidos para entrar lá e tomar tudo que é nosso, cara. Quando o brasileiro perceber isso, nós vamos defender o que tem na Amazônia, né? E parar de fazer piada, porque a coisa é muito séria ali. Uhum. Isso pode mudar até o patamar que o Brasil se encontra no mundo, geopoliticamente. A gente pode se tornar uma potência mundial com o que tem ali, cara. De riqueza, de coisas que vão alavancar se cair nas mãos de pessoas corretas, né? Lógico. Porque do jeito que tá hoje,